Alô, gente. É um prazer de novo a gente estar aqui com vocês no nosso canal Cinema, Arte e Emoção. Hoje nós vamos falar sobre a mulher no cinema. É o episódio 1 e eu peço que vocês contribuam com a gente dando um like e se inscrevendo no nosso canal. No episódio 1 nós vamos falar sobre a mulher no cinema em Hollywood, do cinema mudo até os anos 1950. Bem, a mulher, ela é fundamental. Na família, na sociedade, na história, o papel da mulher é ímpar. No cinema mudo, a gente percebe que as mulheres, em meio a diversidades, a machismos, a preconceitos de uma sociedade conservadora, a mulher foi galgando, lutando e conseguindo seu espaço. Diretoras de cinema já faziam muitos filmes no cinema mudo, entre elas Lois Weber e Alice Guy Blaché. Lois Weber, norte-americana, fez inúmeros filmes e curtas, mas ela se notabiliza por um filme chamado Suspense, que ela fez em 1903, a Lois Weber. A Alice Guy Blaché, francesa, ela começou no seu país. Quando ela vai para os Estados Unidos, e lá faz inúmeros filmes, a gente vê ela brilhar num filme chamado O Cair das Folhas, que é muito interessante porque a personagem principal é uma criança. E as crianças, elas apareciam bem, tanto, por exemplo, nesse filme, como em outros filmes que já eram feitos nos anos do cinema mudo. No cinema mudo, quando a gente pensa nele, a gente se envolve logo com Mary Pickford, Lillian Gish, que era uma atriz que fazia filmes assim, tipo de romances, aquela mocinha dos filmes, né, que canalizam tantas outras mocinhas que vêm através do cinema e com o tempo. A Mary Pickford, ela é chamada namoradinha da América pelos filmes muito envolventes que ela fez, foi conquistando o público. Mas a Lillian Gish, ela já era uma atriz assim, de filmes onde a gente já nota um teor artístico, uma coisa mais assim, de uma sofisticação artística. E ela foi dirigida também por grandes diretores, como Cliff. Agora, nesse cinema mudo, é muito interessante a gente observar que tem aquelas atrizes que fazem papéis assim mais sofisticados, elegantes, mulheres, nesse estilo de fazer filmes. E aí a gente nota, principalmente a Gloria Swanson, uma atriz assim, muito famosa, que fez muitos filmes bons nos anos do cinema mudo. Agora, tira aquele tipo de personagem, de atrizes, associada sempre com aquela coisa da vamp, melindrosa, aquelas mulheres assim já com sex appeal. E nesse sentido, a gente lembra de Louise Brooks, Musidora, Theda Bara, a gente lembra de atrizes que fizeram acontecer naquele momento e um tipo de filme assim mais ousado, como por exemplo a Clara Bow, que é chamada Garota do It, assim, por filmes mais ousados para a época. No cinema mudo, a gente percebe então que a gente tem uma base já para o que vai acontecer, cristalizando carreiras de atrizes que começaram nessa fase do cinema. Por exemplo, a Greta Garbo e a Joan Crawford. Elas fizeram bons filmes no cinema mudo, mas quando a gente entra nos anos 30, a gente vê que aí que realmente elas se tornam estrelas, assim, e mais profundamente trabalharão em filmes que marcam. Nos anos 30, por exemplo, a Greta Garbo, ela faz Rainha Cristina, ela faz A Dama das Camélias, que são clássicos, mas ela aparece bem num filme mais sofisticado, um filme de um teor artístico mais elevado, que é Ninótica, um filme que tem também uma conotação política e que surpreende muito para aquela época, feito em 1939, a partir do trabalho de um grande diretor europeu que foi para Hollywood, Ernest Lubitsch. A Greta Garbo está muito bem nesse filme. E interessante que a Joan Crawford e a própria Greta Garbo, elas atuam juntas num clássico, um filme inesquecível, chamado Grande Hotel, onde a gente tem também atores fabulosos trabalhando com elas, como os irmãos John e Lionel Barrymore. Agora, é interessante também notar, no cinema mudo, que as atrizes às vezes tiveram dificuldades, e outros artistas, para se adaptarem ao cinema falado, mas que alguns atores e atrizes conseguiram superar isso, como as duas que eu citei agora. Quando a gente chega nos anos 30, a gente percebe assim, logo de imediato, duas atrizes fantásticas, Katharine Hepburn e Bette Davis. Katharine Hepburn, ela fez filmes assim clássicos, tipo Quatro Irmãs, que sofreu outras adaptações.
Ela fez também Manhã de Glória, que deu o Oscar a ela em 1933, melhor atriz. Mas como esquecer a Katharine Hepburn fazendo filmes mais ousados? Filmes que surpreendiam e que, de repente, tinham dificuldade de serem aceitos, tanto pelo público quanto pelo sistema. Porque eram filmes que já falavam de questões sexuais, de homossexualismo, de troca de gêneros, algo assim que até hoje é tabu, é preconceito. Imagine nos anos 1930. Mas ela faz Levada da Breca, com Cary Grant, ela faz Vivendo em Dúvida, também com Cary Grant, o primeiro do Howard Hawks, um grande diretor, o segundo Josh Kilcott, outro diretor fantástico também, já daquela época. E a gente percebe que nos anos 30, outras atrizes glamurosas aparecem. Por exemplo, a gente tem a Vivien Leigh. A Vivien Leigh marca, 1939, quando o vento levou, clássico, onde o Clark Gable está muito bem, onde nós temos outros grandes atores. Mas como esquecer que naquele momento atrizes negras também já aparecem, já se destacam. A Harry McDaniel e a Barry McCool, elas estão muito bem em O Vento Levou. Superando preconceitos, quando os atores negros tinham muita dificuldade de fazer esses trabalhos, elas já se impunham no cinema com seu talento. Os anos 30 são marcados também pela Marlene Dietrich, que faz filmes fabulosos, como, por exemplo, Desejo, que é um filme que ela faz com Gary Cooper, e que, de uns tempos para cá, é muito estudado em circuitos de cinema, em cinema de arte. E O Expresso de Xangai também é um filme muito interessante dessa atriz europeia, que vai para Hollywood e se torna uma grande atriz e uma grande estrela de cinema. Nos anos 30, a gente percebe também que o cinema ele vai criando já suas bases, ele vai conseguindo um certo espaço como uma arte que a cada dia vai evoluindo. Nós, então, temos também o cinema de animação aí. E nesse cinema de animação, é muito interessante a gente notar, em 1937, o aparecimento do clássico Branca de Neve e os Sete Anões. Filme que é o primeiro longa-metragem de animação da Disney e do cinema norte-americano, marcante, fantástico até hoje. Nos anos 1940, a gente então vê que aquelas atrizes, como por exemplo a Katharine Hepburn e a Bette Davis, elas vão continuar fazendo grandes filmes, grandes trabalhos, e se tornando grandes estrelas de cinema e grandes atrizes cada vez mais. A Katharine Hepburn, por exemplo, nos anos 40, ela faz A Mulher do Dia, A Costela de Adão, com o seu grande parceiro e grande ator Spencer Tracy, mas ela faz também um filme antológico, marcante, que até hoje é muito conhecido. É um clássico, belíssimo, que é a Núpcias de Escândalo, quando ela trabalha com dois grandes atores, o Cary Grant e o James Stewart. E um filme do Josh Kilcott, um diretor fantástico daquele momento do cinema. A Bette Davis, ela faz filmes como A Carta, e um filme assim diferente, mais sofisticado, um filme assim mais estiloso, um filme que a gente vê que tem um brilho, uma coisa diferente dos filmes daquela época, que é A Estranha Passageira. Bette Davis brilha muito nesse filme. Mas, quando a gente fala dos anos 40, a gente nunca vai esquecer do filme noir. O que é um filme noir? O filme noir é aquele filme típico do submundo, da corrupção, de assassinatos. É aquele filme de ambientes sombrios e que tem uma mulher fatal. Sempre uma loira, uma mulher fatal ali brilhando, e enervando ali a coisa do filme. Nesse sentido, a gente vai lembrar de atrizes que fizeram filmes desse estilo, desse gênero ou subgênero. Por exemplo, Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Ava Gardner, Lauren Bacall. A Ingrid Bergman faz Joana d'Arc, Interlúdio, um filme do ar maravilhoso, com o Cary Grant do Hitchcock, um diretor fantástico, mas ela brilha mais em Casablanca. Gente, Casablanca, um dos maiores ícones da cinematografia, da sétima arte. As time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. Tem também o Humphrey Bogart, um grande filme, belíssimo, que se passa na conjuntura da Segunda Guerra Mundial, em Marrocos, Casablanca, e onde ela faz não só a mocinha do filme, mas ela faz também uma mulher que ajuda na resistência de alguma forma, lutando contra o nazismo, que nós sabemos que é podre.
e que ela está ali pela liberdade, pela democracia. Isso é belíssimo no cinema dos anos 40. O Humphrey Bogart está ótimo no filme como Rick também. E sem esquecer a bela música, a Starry Goes By, que o Douglas Wilson interpreta maravilhosamente bem e canta para ela, numa cena emblemática do filme. Nesses anos 40, a Ava Gardner aparece brilhantemente em Assassinos, um clássico no ar, belíssimo filme, onde ela trabalha com o Boston Lancaster. A gente percebe que a Lauren Bacall faz filmes assim, fantásticos, como A Beira do Abismo, do Howard Hawks, Paixões em Fúria, do John Huston, A Aventura da Martinica, também do Hawks, e onde ela trabalha com o marido, o grande ator Humphrey Bogart. Mas a gente não pode esquecer da Rita Hayworth. Ela faz Gilda, fantástico, né? Um filme marcante, uma dança sensual, uma diva, uma mulher de glamour, um cinema de astros, estrelas, um cinema da época de ouro, um cinema eletrizante, um cinema marcante, um cinema que não tem definição. Ela aparece muito bem também em A Dama de Xangai, do Orson Welles, como de cinema, marido dela na época, grande diretor, grande ator. E os anos 40, eles são muito interessantes também, porque tem atrizes que brilham muito nesse tempo. Myrna Loy, Loretta Young, Hedy Lamarr. Marquem esse nome, Hedy Lamarr. São atrizes que marcam muito os anos 40. Claudette Colbert, mas a Colbert, praticamente, ela tem assim, uma grande expressão num filme dos anos 30 ainda, que Aconteceu Naquela Noite, do Frank Capra, um grande diretor, onde ela trabalha com o Clark Gable, e que ela faz uma cena muito ousada, quando ela levanta o vestido para pegar uma carona. Aquilo nos anos 30 causava assim, uma polêmica muito grande. Ela já desafia essas coisas da sociedade naquele papel emblemático dela. Os anos 40 também são muito interessantes porque os atores negros continuam lutando pelo seu espaço, pelos seus direitos, conseguindo alcançar algumas vitórias em meio a tantas adversidades que eles sofriam. E a gente vê a Lena Horne, grande cantora, grande atriz, aparecendo em elencos negros, com atores muito bons e dançarinos e tal. E ela aparece muito bem no filme Tempestade de Ritmo, também em Uma Cabana no Céu.